De agora, o destaque já no início desta edição de sexta-feira, que começa um pouco mais cedo e termina um pouco mais cedo também. O programa é um pouco mais curto, mas importante é que você já comece a visualizar aí tudo sobre a vitória do Cruzeiro ontem. Veja. Feriado foi dia de juntar os amigos e partiu Mineirão. Primeiro jogo depois dessa paralisação que a gente teve aí. Eu tô sentindo que a gente vai ganhar hoje uns 4-0 aqui, a expectativa tá muito boa. Eu espero um belo jogo hoje com a nova chegada do Cássio. O Pedrinho vem fazendo um bom trabalho e espero a vitória do Cruzeiro hoje, tem emoção pra nós. Um primeiro tempo com as melhores chances para o Cruzeiro e nada de bola na rede. Resultado favorável para o Trencito Azul, que ia segurando a liderança do grupo. Na segunda metade, o goleirão Romo impediu o que seria um belo gol de Matheus Pereira. Poderia ser uma noite heróica para o goleirão, mas quis o destino que a estrela de Rafa Silva brilhasse mais forte. O atacante só aproveitou o rebote para colocar o time celeste na frente do placar e da tabela. Cruzeiro 1, Universidade Católica de Quito 0. Com mais de 55 mil torcedores, o Cruzeiro garante a classificação e está direto nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Agora é aguardar agosto chegar. Estou muito leve, estou tranquilo, estou jogando muito bem, estou confiante. E isso é fundamental para o goleiro, né? Quando você consegue pegar uma sequência de jogos, acaba se soltando muito mais, vira automático. E graças a Deus estou conseguindo contribuir com a equipe dentro do campo. Fico feliz, né, cara? Tá dando certo, eu e o João ali. Estamos bem entrosados, não só eu e o João, mas sim a linha de 4 ali com o Marlon e o William. Então, graças a Deus, mais um jogo sem sofrer gol e ainda mais com a vitória e ainda mais classificando em primeira. No segundo tempo, a gente voltou com outra estrutura que nos permitisse algumas vantagens posicionais para atacar, mas que desse essa solidez para os momentos em que a gente perdesse a bola, ter mais equilíbrio na nossa última linha. Então você vê que a gente sustentou mais o Marlon, né? E mudou a estrutura para atacar e funcionou. A gente ficou muito satisfeito aí com a aplicação que os jogadores tiveram, porque a gente não tomou praticamente nenhum contra-ataque no segundo tempo. Tá rompendo, Valuzeiro. Ontem só eu e você, irmão, girando camisa lá. E na hora que o Cássio subiu, eu e você, nós dois de sunga, girando a camisa e gritando Cássio, maior goleiro do Brasil e tal. Foi lindo demais. Tá rompendo, 5 vitórias, classificação em primeiro, reforços. É outro campeonato a partir da próxima fase, irmão. Buenas tardes, muchacho. Senti uma certa saudade de você ontem. Obrigado. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos, a quem nos assiste. O Cruzeiro alcançou o objetivo que tinha nessa primeira fase da Copa Sul-Americana. Se classificar em primeiro no seu grupo. Ontem, mais de 55 mil torcedores estiveram presentes no Mineirão, não somente presentes, né? Empurrando o Cruzeiro, apoiando o Cruzeiro, entendendo a importância do resultado de ontem. Destacar mais uma partida boa do goleiro Anderson, que fez 2 defesas ontem dentro da área do Cruzeiro. O time da Católica veio para jogar no erro do Cruzeiro. Esses lances, inclusive, aconteceram por conta de erros que o Cruzeiro teve com a bola nos pés. Um time que, evidentemente, por conta da circunstância, por conta da torcida presente, teve sim um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de nervosismo, por tudo o que valia o jogo para o Cruzeiro na noite de ontem. Considera esse gol do Rafa Silva numa falha do goleiro, mas também o Cruzeiro já teve resultados ruins com falhas do seu goleiro. Aliás, como é bom ter um goleiro na meta que, além de pular, estica os braços, né? O Anderson tem feito isso, 4 jogos sem sofrer gols. Eu acho que o Cruzeiro, repito, alcançou o objetivo desta primeira fase da Copa Sul-Americana, que agora entra em stand-by. O Seabra chega a 60% de aproveitamento, é o 10º jogo do Seabra, cumpre aquilo que necessitava cumprir, e agora o Cruzeiro voltado apenas para o Campeonato Brasileiro, dá essa pausa. É importante lembrar que neste caminho do Seabra aconteceram mudanças do Cruzeiro com relação ao proprietário, mudanças do departamento de futebol, e ele, Seabra, chegou no dia 9 de abril. Com tudo isso, o Cruzeiro não apresenta um futebol espetacular, mas quem hoje no Brasil apresenta? Qual é o time? Bom, dessa semana talvez seja o São Paulo, né? Já foi o Atlético, já foi o Flamengo, inclusive já foi o Atlético Paranaense, que ontem perdeu dentro de casa e se classificou em segundo e vai para os playoffs. Então o Cruzeiro cumpre a missão nessa primeira parte
da Copa Sul-Americana. Se classifica em primeiro e agora vai pensar apenas no Campeonato Brasileiro. Olha, pois não. Desculpa. Não, eu ia só falar que o goleiro dos caras é bom goleiro, hein? Ele falhou na bola mais fácil, inclusive. E isso que o Valu falou, todo esse resumo que o Valu deu do jogo, do momento, eu acho que o mais importante é conseguir a classificação. Por causa de toda essa transformação que o Cruzeiro está passando, ele terá meses, a janela, terá reforços chegando. Então a gente imagina que o importante era a classificação. Se ela viesse ainda com a primeira colocação, melhor ainda. E todo o objetivo foi concluído. Espaço também para falar do Seabra. Muita gente, quando surgiu as mudanças no Cruzeiro, já foram logo falando: agora o Seabra subiu no telhado, pode cair a qualquer momento. Tá aí o Seabra vindo, emplacando uma sequência de 5 jogos com vitórias. Você perguntou, o Elton às vezes vai lembrar de quando que foi a última vez. A última vez que isso aconteceu no Cruzeiro de 5 vitórias seguidas foi em 2014, ano que o Cruzeiro tinha um timaço, foi campeão brasileiro, chegou à decisão da Copa do Brasil, enfim. Então isso mostra o tanto que é difícil emplacar uma sequência de 5 vitórias seguidas. E ele conseguiu isso, e principalmente sempre com a corda no pescoço, na competição que agora passou, que é a Sul-Americana. Então todo esse aperto, ele bateu de frente, encarou de frente e conseguiu fazer esse time do Cruzeiro passar por cima de todas as adversidades, dificuldades e conseguir colocar esse time na próxima fase. E outro ponto importante, por várias vezes falamos das dificuldades defensivas do Cruzeiro. 4 jogos sem sofrer gols, uma defesa bem postada, dando tranquilidade até certo ponto ao goleiro do Cruzeiro, e que quando foi exigido estava lá para pegar e fechar o gol. Então, vários pontos positivos. 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota com o Seabra. A única coisa que vai, eu quero girar com o Thiago e com o Vini também, a única coisa que vai segurar de fato o Seabra são os resultados. Só os resultados. Porque, convenhamos, gente, o Seabra não é o treinador da atual direção. Mas isso vale para todos os técnicos do Brasil, né? Isso. Por vezes não, né? Não, porque ninguém se segura. Eu discordo. Não, quando você abre é mais difícil. Não, mas o que eu estou querendo dizer é que é o seguinte, para o Seabra, a situação é mais difícil, porque, vamos lá, uma coisa é o Cruzeiro contratar o Larcamon. É o nome. Eu entendo que você está falando. Não, espera aí, deixa eu só contextualizar, para não ficar meio que, enfim, para ficar claro. Quando os caras chegaram, os caras analisaram o elenco, analisaram o treinador. Não é o treinador deles. Não é. Então, tudo para o Seabra torna-se mais difícil do que o Ronaldo, por exemplo. Pedro Martins traz o Larcamon e o Larcamon tem uma sequência ruim. Traz o Pepa e o Pepa tem uma sequência ruim. Nesse caso, o trabalho do Seabra é um trabalho mais difícil. Muito mais difícil, porque ele não foi o treinador escolhido pela gestão atual. É isso que eu estou querendo dizer. Então, por isso, torna-se muito mais difícil. E aí, quando os resultados vão acontecendo, por que não é só resultado, mas para ele vale muito? Porque na vitória por 1-0 no jogo anterior, mesmo com a vitória, ele tomou cacete lá dentro. E nos bastidores. Pelos riscos corridos. E ontem, eu acho que o Cruzeiro fez um bom jogo, jogou para ganhar demais, mas ganhou com uma vitória magra. Só que se ontem empata, aí já começaria, sabe aquele negócio, aquele zinabre que dá, que você tem que bater um produtinho ali, já começa a dar um zinabre na relação. Então tudo para o Seabra será mais difícil do que para o Milito no Galo, para o Zubeldia no São Paulo, porque ele não é o cara contratado pela atual gestão. Mas vamos entrar nesse assunto, deixa eu só dar uma faturada. Claro. Guarda aí o que você vai falar. Isso, segura aí. Fica assim, segurando. Ô, gente, eu falo aqui todo dia, mas todo santo dia, de juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Gente, eu estou dando aqui o caminho para você descobrir se há ou não juros abusivos. Quase sempre há. E muitos, inclusive. Você compra um carro, parece que está pagando 2. Dá para descobrir? Dá. Fazendo o quê? Uma consulta. E a consulta é de graça. É só chamar no WhatsApp ou ligar 2566-2701, 2566-2701. Chama,
pede uma consulta, diga que viu aqui, quero fazer uma consulta para saber se tem juros abusivos. Vale para um contrato que você já pagou, vale para um contrato que você está pagando. Então é o seguinte, você financiou uma moto, um carro, uma van, um caminhão, um ônibus. Se tem juros abusivos, nós podemos te ajudar. Se estão ligando falando de busca e apreensão, nós podemos te ajudar. E se descobrirmos que há juros abusivos ou que houve juros abusivos num contrato que você já pagou, você pode receber até 80% que pagou de forma indevida de volta. Pode quitar financiamento, reduzir valor de parcela, não perde tempo não. 2566-2701, chame agora, porque com a Solução Consultoria é acordo celebrado, saldo devedor, quitação, desconto, tá tudo aqui, mastigado para você, 2566-2701. Você estava com a palavra presa na garganta, então agora você pode liberá-la. Corroborando com o que você disse, boa tarde a todos, o Seabra, além de não ser o treinador escolhido por essa gestão, ele não tem uma coisa que pesa muito para os gestores aqui do futebol brasileiro, que é a questão do nome. Cara, e pesa, não tem jeito. Para todos esses caras, quando você tem um treinador que ele tem ali uma fama, um nome, e tem um passado vencedor, eles se sentem mais seguros. O próprio Atlético, na temporada passada, quando escolhe pelo Filipão, quando a decisão é pela contratação do Luiz Felipe Scolari, é por causa disso. É porque ali você tem um cara que ele pode ser o escudo da gestão, pô, a gestão deixa de tomar porrada e quem passa a tomar em qualquer circunstância é o treinador. Quando vence também é o treinador. Então vira uma questão de que, pô, apontam-se os holofotes para aquele cara. Eu acho que o Seabra não consegue dar isso e não conseguiria, nesse momento, a atual gestão do Cruzeiro. Então, eu acho que é um combo de coisas. Mas as críticas, eu acho também, HG, elas não são só direcionadas ao Seabra, propriamente dito. Elas também, se foram direcionadas, essas críticas que fizeram depois do jogo contra o La Calera, que o Cruzeiro vence, 1-0, isso, La Calera, no Independência. As críticas também são ao elenco, a montagem do elenco. Pelo menos eu conversei com algumas pessoas e o que me falaram é, opa, nós vamos precisar mudar muita coisa a partir de agora, porque esse elenco não tem a força que nós imaginamos que ele precisa ter. Então, eu aposto, sinceramente, que o Cruzeiro, a partir do momento que chegarem novos jogadores, montarem um novo elenco, que o Cruzeiro vai acabar em algum momento trocando o treinador. É óbvio, não vai ser ao Léo, opa, chegou os caras, vamos trocar o técnico. Mas eu acho que em algum momento esse técnico será modificado por predileção do Pedro Lourenço e dos seus pares. E vai depender muito assim, dos resultados. Né? Se o Cruzeiro continuar emplacando uma sequência de vitórias, não tem como trocar o Seabra. Mas se empatar 2 jogos, não, vai acontecer em algum momento, vai empatar 2 jogos. Já dá um zinado. Mentira. Dá um zinado. Não é injustiça, né? É fato que a margem de erro do Seabra é muito menor. Muito menor porque não é a escolha da atual diretoria, porque não tem a grife. A paciência da torcida é menor também, porque quando você vai pegar a bagagem dele no profissional, ela ainda não existe. É um treinador que está começando a trajetória dele. Só que seria injusto também atribuir, caso acontecesse um empate ontem, atribuir na conta do Seabra. Exatamente. Olha só a campanha que o Cruzeiro fez no início da Sul-Americana, a campanha é muito ruim, não foi culpa do Seabra. Quando ele chega e toma aquele empate, é acabado de chegar naquele jogo que foi péssimo para o Cruzeiro. Mas o que vai fazer diferença agora são essas peças pontuais que vão mudar o patamar do elenco. Porque o Cruzeiro ontem fez um jogo correto, mas por que não conseguiu uma vitória mais tranquila? Porque faltam peças. Sim. O Cruzeiro foi organizado, o Seabra teve uma leitura correta no segundo tempo, o Robert entra muito bem. O Cruzeiro estava tomando alguns contra-ataques no primeiro tempo, que oferecia algum perigo. No segundo tempo já passou a ser dono do jogo, sem sofrer contra-ataques. Então, o jogo foi correto, só que o Cruzeiro não conseguiu vencer com tanta facilidade, porque não tem tantas peças ainda para desequilibrar. Tem o Matheus Pereira, que é um absurdo, que é completamente diferente dos demais, mas essas peças devem chegar, e aí o Cruzeiro passa a ser candidato, não estou falando favorito, mas passa a ser um dos candidatos a título da Sul-Americana. O Cruzeiro tem muitos problemas. O Cruzeiro ontem tem o Rafa Silva e tem o Papagaio como opção para a camisa 9. O Cruzeiro tem o Dineno, que está machucado. O Cruzeiro tem o Arthur Gomes, que no melhor momento dele machuca. O Cruzeiro tem jogadores que ainda não renderam o esperado por circunstâncias diferentes, o Cifuentes e o Verón. Ontem foi a primeira partida do Verón na temporada, iniciando uma partida. Então, assim... O que você achou? Cara, eu gostei. Só que tem que ponderar. Ele foi até onde foi possível, ele sentiu câimbras. Mas as vaias foram injustas, na minha visão. Eu também acho que foi. Eu não sou moderador de comportamento de torcedor, né? Eu acho que assim... Mas você não vaiou.
Não, eu não estava na arquibancada. Se eu estivesse na arquibancada, eu não vaiaria. Não teria vaiado. Não teria vaiado, até porque, repito mais uma vez, independente das preferências do torcedor do Cruzeiro até 10 de julho, olha, quem tem fé, o torcedor que tem fé, dizem que não pode se misturar a fé com o futebol, porque Deus existe para todos, em quem acredita. Agora, é importante que não se machuque mais ninguém no Cruzeiro daqui até 10 de julho. O Japa ontem voltou depois de um longo período para ficar como opção no banco de reservas e olha, vai ser importante. Esse meio campo tem hora que ele precisa de um pouco mais de poder de marcação e um pouco mais de jogo. Então, independente da forma e dos jogadores, das suas preferências, é importante que o Cruzeiro não perca mais ninguém. Tem tudo isso acontecendo. Agora, é curioso essa questão que o Thiago falou, eu concordo com você, ele não é o técnico escolhido desse departamento de futebol, do próprio Pedro Lourenço, mas é curioso, né? O Seabra, em 10 jogos, já chegou na metade dos jogos vencendo no Campeonato Brasileiro, que o Pepa, por exemplo, o Pepa em 25 jogos, venceu 6 jogos no Cruzeiro, perdeu 10, empatou 8, mas contava assim com uma benevolência e um queridismo desacerbado, que eu não entendo de onde vem, mas o Seabra tá aí, 10 jogos, 60%, cumpre o objetivo principal do Cruzeiro na Sul-Americana na primeira fase, que é se classificar em primeiro, mas ele não é português, né? Por que você tá incomodado com o meu amor pelo cara, irmão? Tá vendo? Por que você tá incomodado pelo meu amor pelo cara? Eu amo o Pepe, e daí? É isso. Quando o cara é gringo, o HG fica louco. Ele fica louco. Quando é brasileiro, ele não dá esse mesmo carinho, esse mesmo amor. Este é Everton Guimarães. Qual que você é a palavra, meu querido? Por que você pôs cabelo e tá careca? Porque eu gosto de raspar o cabelo. Aqui, deixa eu contar uma coisa pra você. Você tá incomodado, irmão, mas eu tenho amor pra dar e vender e emprestar. O mesmo grau de amor que eu sinto pelo Pepe é diferente do seu, porque o seu é muito maior. Se nós, eu já te falei, eu e você andando... Vai! Ele ficou pepalizado. Ele tá incomodado, eu já te falei, irmão. Eu já te falei que se eu e você... Presta atenção aqui, Vini, essa é profunda. Eu já contei isso pra ele aqui. Eu e Valu andando, descalço, nós dois, numa praia. Sunga. Tá? Nós dois de sunga, andando, mãos dadas na praia. Daqui a pouco, a gente vai andar uns 50 metros, o Valu vai olhar para trás e vai ver só 2 pegadas. Porque nós dois seriam 4, né? Uhum. Ele vai ver só 2. Sabe por que ele vai ver só 2? Porque eu estarei carregando ele no colo. Entendeu? Cara dele. Então, ele se incomoda com o meu amor pelo Pepa e você não sabe mais, irmão. O meu amor pelo Pepe, ele se estendeu, porque a gente já bate altas resenhas no Instagram. E eu falei com ele assim, que dia que você vai voltar? Ele falou comigo assim, o dia que o Valu começar a me amar. Só que você não ama, irmão. Que coisa absurda. Não, eu não tenho nada contra o pessoal. Não, falei dos números. Tem, né? Não. Você se exaltou aqui. Não, eu falei 38% de aproveitamento, só isso que eu falei. Não tem problema. Isso que você está fazendo é oportunismo. Não é oportunismo. Não tem problema é trazer os fatos. Não precisa desmerecer do Pepa para amar o Seabra. Eu, por exemplo, consigo amar os dois. Tudo bem, Thiago. O HG não. Eu ia falar que você é sério. Você ama cada técnico aí que deixa para lá. A gente nota que os problemas do Cruzeiro ainda, eles repercutem do ano passado ainda, né? A gente vê as dificuldades do Cruzeiro com a finalização, que é um problema de definição. E isso é algo que a nova gestão deve ter uma pressa enorme para pegar e se resolver. Tentar resolver essa situação, porque ontem o que a gente via a qualidade do passe do Matheus Pereira chegando até os atletas de frente e a conclusão não sendo a melhor, apesar que o goleiro adversário fez uma ótima partida. Porém, tem esses problemas ainda que ainda vem da temporada passada. E como o Valu bem colocou, atletas que estavam em um momento bom se machucando, lesionando. O caso do Arthur, o caso do Dineno. Então, assim, esses problemas que o Cruzeiro precisa corrigir. E, é claro, mais homens de criação dentro desse elenco. Vini, agora, sem brincadeira, falando sério, quando o Seabra saiu do Cruzeiro, ele saiu porque ficou puto. Ele saiu de chateação. Ele foi embora, cheguei aqui e critiquei. Quando eles voltaram, buscaram o Seabra de volta, eu critiquei o Cruzeiro, na oportunidade, porque o Cruzeiro enxergou no Seabra, na oportunidade da recontratação, o que não havia enxergado no momento da saída dele. Porque não valorizaram e não deram a ele a oportunidade que ofereceram agora. Só que, atenção, torcedor do Cruzeiro que está ligado no programa. Eu não vou meter na conta dele
empates ou derrotas e falar que não, a culpa é dele se ele continuar trabalhando com esse elenco aí. Sim. Eu não vou jogar na conta dele. Então o que acontece? Se você der a ele reforços, mas bons reforços, Sim. e a coisa não tracionar, aí você pode começar a cobrar. Mas com esse elenco atual aí eu tô pegando uma carona no que o Thiago Fernandes disse Mas ontem. deixa trabalhar. E num dado momento... Deixa trabalhar, tem que dar deixa tempo, trabalhar, né? porque não é simplesmente assim. Por exemplo, vai ter a virada de um elenco melhor a partir de julho. Aí eu dou 2 jogos, 2 empates, eu mando ele embora. Não faça isso não. Tinha ontem no final do jogo, ainda estava 0-0. Eu estava conversando com um colega de imprensa, está até vendo a gente agora. Beijo para você, sua mãe e pro seu pai, que eu amo, você sabe, do respeito. E aí eu lembrei do Thiago Fernandes. Falei, o Thiago Fernandes amanhã vai estar insuportável. Por que eu lembrei, Eltinho? Porque ontem ele virou aqui e disse assim, o Cruzeiro não é um time confiável. Sabe? Tipo assim, dá tudo que pode, ganha de 1-0. Então eu lembrei de você ontem antes do 1-0. A hora que fez o gol, eu falei, vai lá, uma falha, inclusive na bola mais fácil, né? O goleiro soltou. Pegou pra cacete o goleiro. Pegou demais. Romo, né? Romo. Baita, pelo menos não sei se é baita goleiro, mas pelo menos ontem ele pegou demais. Então, enquanto estava 0-0, eu falei, o Thiago vai estar insuportável amanhã, que ele vai falar, tá vendo só, Mineirão lotado, quase 60 mil pessoas, e o time não é confiável. Então, e aí, ganha de 1-0. Eu não tiro muito do que você disse, não. Não é um time confiável. É isso que eu ia te dizer agora. Você está correto. Não tiro... Está em construção. É isso. Eu não tiro... Está em construção. Eu não tiro nada do que você disse e acrescento um detalhe. Só a vitória, que foi aquilo que eu falei há pouco, que é o que vai segurar o Seabra, só a vitória é para ser valorizada. Uma vitória magrinha com gols, mas extremamente gordona com importância. Agora, eu continuo achando que você tem razão. O time não é confiável. Eu também acho que é um time... É que assim, HG, é natural que não seja, né? Eu acho que até em função dos jogadores que estão à disposição. Poxa, o Lucas Silva, que é um cara que nós elogiamos na temporada passada... fez bom jogo. Eu acho que ele não está na melhor fase dele. Ele mesmo já admitiu isso, inclusive. O Barreal, que é um cara que eu já elogiei em jogos anteriores... Ontem foi mal. Para mim, no jogo de ontem, não foi bem. Então, assim, o Cruzeiro ainda precisa se entender e precisa ter um time, de fato, confiável em relação aos atletas que estão à disposição. E aí, quem são os atletas que vão ser confiáveis? São os atletas que vão chegar, eu imagino. Sim, o Cássio é um goleiro confiável. Os nomes que a gente vê o Cruzeiro falando, Thiago Mendes para volante, Matheus Henrique, Gabigol, Júnior Santos, esses caras, todos juntos, ao lado do Matheus Pereira, ao lado do Marlon, do William, eles vão se tornar confiáveis. Porque aí a gente vai parar para pensar e falar, opa, esse time é confiável. Porque hoje a gente cita 3 jogadores que são extremamente confiáveis. Eu sei que eles vão render todos os jogos. O William pela direita, o Marlon pela esquerda e o Matheus Pereira. Eu ainda vou citar a dupla de zaga, que eu acho confiável. O Romero também. O Romero também, você tem razão. Então, ainda carece ter jogadores mais confiáveis. Só que por mais que todos eles sejam confiáveis, existem jogadores que eles não estão no nível que a gente imagina que o Cruzeiro merece estar. E aí, por mais confiáveis que eles sejam, chega uma hora que os caras atingem um limite. E eu acho que está muito próximo disso. E aqui, de alguns nomes. A gente está falando assim que o Cruzeiro ainda não é confiável, muito com base no atual elenco. Vamos supor, o Cruzeiro vai receber 3 reforços, vai melhorar o time. Não significa que vai ser um time também imbatível. A gente está vendo, por exemplo, no futebol brasileiro, elencos muito melhores, mas qual elenco hoje? Qual time hoje que está sobrando com muita consistência e regularidade? Cada semana a gente fala de um time que se destaca mais. O Atlético Paranaense, que estava muito badalado, sofreu aí uma derrota para um timinho. 2 derrotas dentro de casa. Um time sem nenhuma expressão, velho. Sem nenhuma expressão. E não se classificou em primeiro lugar. Então, o meu receio é que o Seabra ele fique refém desse aproveitamento dele, que não é a regra. Ele está em 5 vitórias seguidas, é o que aconteceu com o Pepa. Tá dando o quê? 70%, né? Mais 70%. Porque são 10 jogos, ele ganhou 6, né? 6 vitórias, 3 empates e uma única derrota. O Vini tem razão nisso aqui que Cara, ele tá falando. E o Cruzeiro ele vai passar por momentos de instabilidade mesmo quando chegar os reforços, porque o nível de enfrentamento ele vai subir também. Se a gente pegar esse recorte de 5 jogos, não estou desmerecendo o trabalho do Cruzeiro, mas são contra adversários mais frágeis.
Daqui a pouco vai subir o nível de enfrentamento e é normal que tenha uma oscilação. Aí vão falar assim, mas agora o Cruzeiro empatou 2 jogos, tem 3 jogos que não vem, então tem que mandar o Seabra Mas aqui no brasileiro, tem que mandar o Cuca embora. Eu valorizo porque tem gente que vai brigar pelo título e já não conseguiu vencer no campeonato contra adversários de menor expressão. Méritos do Seabra, então, com certeza, mas não adianta, a gente não pode esperar que o Cruzeiro vai ser esse time imbatível que vai alcançar uma sequência de 10 jogos de Vou voltar lá de consecutiva. novo no amado Pepa, a famosa sequência de 12 refém, pontos em 18 possíveis. Que foi 12 pontos em 18 possíveis. Não era a realidade do Cruzeiro, como não é a realidade agora. Só que assim, pode falar, Elton, depois eu falo. Não, pra você poder que tá aí na ponta da agulha, o meu. Eu só ia falar a respeito do valor que tem. Você aluga um apartamento na cabeça de todo mundo aqui. Não, de jeito as pessoas têm medo de você. Nem é esse o meu objetivo. Tem, as pessoas têm medo. Nos 5 jogos que a gente coloca, são jogos de pressão, principalmente os 3 da Sul-Americana. E depois você enfrenta um Vitória, era um período ali que o Cruzeiro tinha perdido o título, existia uma desconfiança em cima da equipe do Cruzeiro, não vinha bem na temporada, vence o Vitória jogando no Mineirão e depois vai fazer um jogo muito difícil, que é sempre muito difícil jogar contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Então, eu acho que tem que entender o que são esses jogos, o peso que podem ter esses jogos para o Seabra, que é importante sim, e a gente tentar valorizar o trabalho dele. Eu entendo o Vini quando ele coloca que os adversários não são tão fortes, mas são os adversários que tinha para jogar. Não, isso e eu não tô desmerecendo ganhou, isso. Eu tô falando que pode ser que o Cruzeiro passe por mais oscilações. Não, tô falando a sequência 5. Tá. A sequência 5 vitórias são essas. Vitória, Atlético Goianiense e os 3 da Sul-Americana. Eu acrescentei Botafogo e Fortaleza porque foram jogos que o Seabra estava lá. Cruzeiro ganhou o Botafogo. Faz parte desses 10 aí. Só dizer, dá tempo? Dá. Eu discordo de você no que diz respeito a não colocar a responsabilidade no Seabra. Assim, ele tem que ter a responsabilidade dele técnico. Porque quando ele topa vir para o Cruzeiro, ainda com a gestão do Ronaldo, a janela já estava fechada. Então ele sabia que ia caminhar... Senão fica muito fácil, né? Eu assumo que daqui até 10 de julho a responsabilidade é desses atletas. Quando abrir a janela, agora é comigo, são jogadores que eu vou falar para o departamento de futebol. Então assim, ele tem a responsabilidade dele, Seabra, que pode ser, a gente vai discutir ao longo do caminho se é maior ou menor, mas assim, isentá-lo de qualquer coisa que aconteça. A gente não está falando que ele tem mérito de estar conseguindo os resultados? Então, à medida que o time também não conseguir, a gente tem que colocar, na minha opinião, a fatia de responsabilidade do Fernando Seabra, nem mais nem menos. Ô, Valu, eu ia te chamar para almoçar hoje, mas você já comeu um picadinho de Everton Guimarães, então não tem como. Não, só colocando aqui a questão é a paciência que nós vamos ter com o Seabra, que é diferente com outros técnicos. Com o Pepa, porque a instabilidade, né, ela é normal. Que isso, irmão? Que ressentimento é esse? Que 25 que jogos é esse? Para de se perder, você tá Que rancor é esse? Só isso. Para de se perder. Já falou de Pepa aqui 3 vezes. Quando você não fala de Pepa, é Filipão. Você não tira isso da boca. É Pepa, Filipão, Pepa o tempo todo. É só isso. Porque se for mandar treinador embora... O que eu tô querendo dizer aqui é que daqui a pouco empata 2, como o Thiago Fernandes disse ali agora, aí vão meter na conta do Seabra, que empatou 2. Porque quando foi lá, empatou com o Fortaleza e quase ganhou do Botafogo, né? Aí tá tudo bem, não, tá tudo bem, não. Méritos também do Seabra. Essa sequência, méritos do Seabra. Claro que quando empatar ou perder, a gente vai julgar. Tem gente lá gostando do trabalho dele, mas ele não é treinador da atual gestão. A pressão para cima dele é 10 vezes maior, muito maior. E ele vai ter que responder. Agora, independentemente de eu não colocar na conta dele ou o Valu colocar na conta dele, a margem de erro do Seabra lá no Cruzeiro é muito pequena. E ele sabe disso. Isso é ingrato pra ele. Porque, poxa, o Cuca tem instabilidade no Atlético Paranaense, mas não é ameaçado no cargo. Pela bandeira que tem. Claro. O Milito teve 2 derrotas e segue muito bem. Como deve ser, só que pro Seabra o peso vai ser diferente. Então, assim, ele vai ter que conviver com isso. Mas, assim, é uma injustiça pela cultura do futebol brasileiro. E daqui a pouco lá vai o Valu chamar o Pepa de novo.